Alô, pessoal, que alegria estar com vocês mais uma vez, esse finzinho de ano, né? Em que várias emoções mexem com a gente. E tem uma que tá gritando, né? O que você acha, Gabriel? Tá bem aí desse lado? Nossa Essa emoção Senhora, mexe contigo? minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como diz minha amiga, né? Essa é a emoção, eu acho que é a emoção que tá batendo nesse ano, né? Batem muitas, mas essa daí é a que tá, também é a que tá mantendo a gente vivo, né, Rosa? É assim, essa daqui tem nome e sobrenome. Ela tem até um radical em latim, é o medo. A gente está falando de medo, pessoal. Do latim medo, terror, emoção, susto. E como o Gabriel já adiantou, né, das emoções, essa é que está sendo mais sentida esse ano. E quando ela vem no fluxo, ela traz uma dorzinha no estômago, a nossa respiração fica acelerada, a boca seca, o coração disparado. Mas o que, Gabriel? Nossas sobrancelhas ficam levantadas e juntas. Aí varia um pouco de pessoa para pessoa. Nossos pelos do corpo se eriçam e o sangue vai paralisando os nossos músculos. Ela começa ali com uma simples trepidação de quem está antevendo um perigo. E a incerteza sobre algo vai nos deixando nervosos. Aí, quando a incerteza vai nos deixando incapazes, a gente vai começando a ficar ansioso. E se a nossa mente vai operando num perigo maior, vamos ficando apavorados. Pois é, não vamos conseguindo reduzir o perigo e a gente vai ficando desesperado. Até que o medo se torna o seu nível mais alto, o pânico. A gente tá rindo, mas é de nervoso, pessoal. A gente tá rindo de nervoso porque o medo ele vai ganhando outros braços, né? Como o choque, o desgosto, e aí ele vai virando horror. E quando fica intenso e poderoso, o medo vira terror. Quem não tem medo? Por que temos medo de ter medo? Que emoção é essa, tão presente nesses tempos pandêmicos? Como o Espiritismo encara o medo? E Jesus teve medo? Para conversar sobre essa emoção vastíssima, quem vem aí, Gabriel? Quem vem aí é uma ruralina! Festa no Brasil hoje aqui no Lente Espírita! Uma colega de universidade. Tudo bem que estamos em tempos completamente diferentes, mas vem a Carol Afonso, psicóloga formada numa das melhores universidades desse país, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalha com atendimento clínico psicoterapêutico e é participante e expositora dentro da Mocidade Luiza Helena no Centro Espírita Discípulos de Jesus. Viu? Tá em Campo casa, Grande. tá em casa. Rural com você, discípulos comigo, tá em casa. Boa noite, Rosália. Boa noite, Gabriel. Que honra estar aqui com vocês, né? Que honra falar dessa emoção tão presente como o Gabriel bem citou. E também entre amigos, porque aí o medo fica mais fraco. Tá certo? Obrigada pelo convite, bom agradecer de antemão. E falando sobre medo, eu vou começar a dar uma palhinha aqui sobre o meu medo. O meu medo de hoje, tudo bem que foi uma apresentação de seminário na pós-graduação, que Jesus do céu, olha, eu peguei um professor daquele, era o único professor que perguntava, ó, se vocês tiverem uma voz ouvindo ao fundo, esta é a Helena, participação especial. Ó, clamando. Eu também tenho medo às vezes quando eu escuto esse choro, assim. Mas eu também, ultimamente, um medo muito forte tem batido em mim esse ano, é claro, a Covid-19. Não por mim, mas muito mais por aqueles que eu amo, que são o grupo de risco, né? Meus avós, meus pais. E aí eu fico pensando, eu tô com medo de viver os meus afetos da forma que que eu sempre me senti acolhido, sempre me senti vivo, né? Então a gente tá tendo que redescobrir formas novas de afeto, então eu acho que esse é o meu medo maior. E você, Carol, tem medo de quê? Então, eu tenho vários medos, eu tenho uma lista grande, mas eu vou ficar, por exemplo, com o de hoje, que é o da timidez, né? A timidez, ela fica sempre me chamando aqui no cantinho, querendo me comedir, assim, pedindo para eu ir com calma, respirar, né? Não atropelar as palavras, medo de passar para vocês aqui um conteúdo que não queira, de fato, dizer como que gostaria de passar, medo de não ser clara.
Mas esses outros também, da pandemia, né, de ter que ficar mais tempo longe das pessoas que amo, né, e de ter que ficar nos conformando ainda com um pouquinho desse contato virtual, assim, tentando tirar dele nossos afetos aqui também. Pois é, e é um medo super legítimo, né, Carol? Afinal, a gente está batendo aí na porta dos 180 mil, né, mortos de Covid no Brasil, e a gente tem visto uma segunda onda acontecendo no mundo inteiro. E no Brasil a primeira onda nem terminou, a gente está num governo negacionista, um governo que, enfim, não tem algodão, não tem seringa, então as pessoas estão muito assim comovidas mesmo com a situação, né? E outras utilizando também a negação. Acredito que também seja um fruto do medo, depois você pode falar isso um pouquinho pra gente. Eu tenho medo de não ter meia na hora de dormir, por exemplo. Porque eu não sei dormir sem meia. Pode estar o calor que for, não eu sei. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Essa é a Rosália, gente. E tenho medo da tríade, raio, relâmpago e trovão. Nossa, como eu tenho medo de raio, relâmpago e trovão. Você cobra o espelho, Rosália? Você cobra o espelho? Não tenho medo de espelho. Não. Mas, cara, quando dá aquele clarão assim, já fico apavorada, sabe? Quando tá chovendo bastante. Olha, e vou falar para vocês, né? A gente tem a natureza aí como a gente deve respeitar, né? E quando a natureza tá assim, sabe, causando, acho que dá um medo na gente, né? Então, chuva demais, fogo demais, vento demais, também me causa bastante medo. Eu tento me enganar achando que é respeito, mas é medo mesmo. Mas Carol, respeito foi muito confundido por medo também, né? Com certeza. Nossa educação foi confundido. Carol, nos programas anteriores, nós construímos a ideia de que todas as emoções são legítimas e que, por isso, elas devem ser sentidas. E nós também começamos a diferenciar, né, emoção de sentimento, trazendo a ideia de que, enquanto os sentimentos expressam a forma da vinculação afetiva do sujeito com o objeto, situações e pessoas que configuram a sua realidade pessoal, as emoções, elas revelam como o sujeito é atingido e envolvido pelos eventos. Então, são reações afetivas intensas e tendem realmente a desorganizar a nossa conduta. Sendo assim, Carol, por que nós sentimos medo? Nós sentimos medo como um sistema de proteção, né? Algo nos diz assim, você corre alguns riscos, então você deve ter um pouco de cautela, né? Inclusive, até mesmo na hora que a gente precisa fugir de alguma situação que a gente está em perigo, né? A variação da expressão do nosso medo vai ser muito vasta, mas a gente sente ele de alarme, assim, de uma casa, né? Que é aquela proteção ali, que o seu corpo está te dizendo, bota os seus pés aí, um pezinho de cada vez, né? Vai entrando devagar nessa situação, porque ela talvez seja nova, né? Inclusive, o medo ele é muito frequente quando a gente tem que mudar de situação, quando a gente tem que entrar num novo lugar da nossa vida, num novo momento. A gente sente muito medo, porque nosso corpo está dizendo que a gente não sabe ainda como lidar com todas as situações. Isso aí. E nesse caso, a gente falando, né, sobre esse medo, né, Carol, ele tem uma relação direta com os nossos antepassados irmãos bichinhos, né? Ele é o medo instintivo que grita dentro da gente, né? E que conseguiu fazer a gente chegar até hoje aqui, no nosso estágio humano, sapiens sapiens, né? Mas também tem aqueles medos que nós aprendemos ao longo do tempo como seres capazes de deliberar ações que não sejam unicamente instintivas. O Jason de Camargo, no livro lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Educação dos Sentimentos, fala de 3 desdobramentos do medo. O primeiro é o medo por carência, que são as situações em que o indivíduo se localiza abaixo de suas reais possibilidades. Você poderia nos trazer exemplos desse medo por carência na atualidade? E mais ou menos assim, como é que ele funciona? Uhum. Esse medo de carência, ele vem muito da tentativa de ser reconhecido, né? De ter um espaço.
também nas nossas vivências, de não ser abandonado pelo outro, da gente ser afastado por alguma coisa que a gente possa cometer, por falhas, né? Por algo que é nosso e a gente pode não ser escolhido, pode ser deixado de lado, né? Eu acho que vem mais ou menos por esse lado, esse medo da carência, da gente estar sempre juntos, da gente estar sempre agradando as outras pessoas também, né, para poder não perder o vínculo, né, uma certa insegurança, né, das nossas potências, do nosso reconhecimento até do que podemos como mais ou como menos. Não sei se ficou claro. Fica claríssima, claríssima. Eu acho que medo por carência a gente se manifesta muito em relacionamentos afetivos, né? Assim, principalmente nesse contexto de pandemia, né? Porque, enfim, hoje mesmo eu estava lendo uma postagem do Bauman, uma citação, e aí alguém perguntou para ele quantos relacionamentos afetivos ele teve. Ele falou, olha, poucos, sexuais eu tive vários. E a pessoa, mas como assim? Ele falou, porque a gente se engana, a carência leva realmente a gente a vivenciar, né, situações de afetividade que na verdade a gente não está ali planejando, porque a gente não vive o momento, né? Conhece alguém, é culpa o signo, né? Por exemplo, não, meu signo é impulsivo, né? E aí você vai se relacionando com um monte de gente e vem essa teoria do amor líquido, que na verdade não, tudo passa e tal. E na verdade não é, né? Esse medo por carência que acaba fazendo a gente cair nessas ciladas, né? A gente poderia dizer então, Carol, assim, que esse medo por carência seriam as barras de ferro que nos aprisionam, por exemplo, em cativeiros afetivos? Com certeza. E também que a gente entre em relacionamentos e vivencie coisas sem estar presente, sem estar sentindo o que de fato aquele relacionamento pode trazer pra gente, né? Como, por exemplo, a gente acaba estando com pessoas que a gente desconhece. A gente ignora aquela pessoa por anos, né? A gente é capaz de conviver e numa separação brusca, no rompimento assim de uma hora para outra, a gente descobre tanta coisa que não havia visto, porque a carência meio que cegou aquelas manifestações. A gente não quis enxergar, porque a gente queria manter uma idealização, um sonho, conquista de casamentos, né? Conquista de uma ideia perfeita de relacionamento, mas que não profunda, né? Superficial. Bacana, bacana. E aí é muito legal, enquanto você está falando, eu tô pensando aqui em algumas situações que a gente vivencia mesmo por carência, né? Por exemplo, as redes sociais, elas facilitam muitos contatos, né? Eu confesso para vocês que eu nunca me dei bem, assim, procurando relacionamento, por exemplo, em rede social, porque não me atrai muito aprovar ou desaprovar alguém, né? Ficar passando o dedinho na tecla. Mas eu também sei que muitas pessoas se utilizam dessa ferramenta procurando relações sérias. E eu acho que é para aí que a gente precisa olhar, né? Comenta aqui todos os meus amigos que casaram no Tinder aí, galera, porque não é pouco não. No Tinder, no POF, no Par Perfeito, etc e tal. Pra mim não deu certo, mas eu conheço também várias pessoas que são casadas, têm filhos, enfim. Mas não foi então o medo por carência que acionou, né? Mas uma possibilidade de construir relações bacanas, né? Relações saudáveis dentro da rede social. Muito legal. Esse autor que o Gabriel citou pra gente, Carol, algumas pessoas falam Jason, outras falam Jason. Ele não se incomoda. Ele continua a escrever sobre o segundo desdobramento do medo, que seria o medo por estímulos, que são as crendices que levam o indivíduo a temer determinadas situações, né? Como é que esse medo por estímulos se dá, Carol? Como isso, por exemplo, tem chegado a você internamente, chegado para Carol, pessoa, e como isso tem chegado nos processos terapêuticos que você tem acompanhado? O estímulo, ele pode ser simples, assim como manga com leite. E a pessoa ficar repetindo aquilo em torno de você, de que isso é muito perigoso, que isso é muito perigoso, e quando você consome, você já se sente mal, né, se fosse o caso, né. Mas vem muito sobre a vivência de outros medos, de pessoas, né, que vão te passando isso e que vão também apresentando algumas situações como um condicionamento, né. Olha, toda vez
alguns pais, né, vamos dizer assim, uma educação muito rigorosa, né, que tem assim, muita autoridade sobre os filhos e não consegue ter muita conversa, né. Então a criança faz algo, o adolescente sai de casa e tenta enfrentar esse medo e quando retorna para casa, recebe muita gritaria, muito distanciamento, muitas brigas. Então, ou a pessoa vai deixando de fazer, ou ela vai mentindo para poder fazer o que pode, ou também quando faz alguma coisa, quando vai a algum lugar, vai com aquele pavor de quando retornar, vai receber toda toda a negatividade, assim, de ter feito uma ação, às vezes simples, né. É um medo por estímulo, por exemplo. Isso falando da gente, né, humanos, assim, mas isso é muito perceptível em animais, né. Cachorros, por exemplo, que têm uma grande força e que conseguem ser adestrados, essa é a palavra que cabe aqui, mas assim, que são adestrados e vão deixando de fazer coisas porque recebem muitos estímulos negativos, né. Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Esse medo por estímulo, por exemplo, ele teria relação também, por exemplo, com a construção da idolatria, de uma idolatria cega, né? Porque a gente vê isso, inclusive, com nações fechadas politicamente e elas têm uma relação assim com um culto muito grande, o maior representante político ali daquele país. E a gente vê assim que no caso da Coreia do Norte específico, né, não sai muita informação dali do país, não circula muita informação, o poder de liberdade de expressão ele praticamente não existe. Essa idolatria ela é construída por base desse medo estimulado, né? Teriam outros exemplos, por exemplo, além desses, para a gente poder pensar sobre esse medo? Sim, até porque o poder, né, a necessidade do poder, ele gera muito medo, tanto de perder o poder ou de não alcançá-lo, né. Então, quando você tem, sociedades muito visadas nisso, né, e quando tem núcleos muito visados no poder, uma das, dos estímulos, assim, uma das maneiras de se chegar até lá é justamente, causando muito medo, né, porque não corre o risco de perder a sua posição, né. Não corre também diminui, né, não é que corra, mas dificulta, né, de que alguém venha confrontar isso. Então E a gente também tem uma construção do Velho Testamento, né, gente? A construção do Velho Testamento, ela é também a de um Deus que, inclusive, era o temer a Deus, né? A expressão temer a Deus ela era muito utilizada e como Jesus vem e ajuda a gente a ressignificar isso, né? Jesus vem ajudar a gente, na verdade, a ter uma relação mais próxima e verdadeira com Deus, né? Sair daquela ideia de um ditador que diz o que é e o que não é para ser um pai acolhedor, né? sim, um pai desumano, né, que cria os seus filhos, mas não entende as suas limitações, né. Então, ele acaba conseguindo trazer para a gente essa nova visão, porque essa ideia de Deus antes no Segundo Testamento é um Deus altamente punitivo, né. Ele criou seres cheios de falhas, mas ele vai punir, porque não foi o suficiente, né, não conseguiram provar algo muito próximo à perfeição dele, né. Então, isso tem tudo a ver, Gabriel. Maneiro. E tem o terceiro desdobramento, que eu acho que é um ponto interessante que vai ajudar a gente a ampliar um pouco essa nossa conceituação de medo, né, gente? Antes da gente começar aqui, eu tava conversando com a Carol e a gente falando assim, como que olhar para as nossas emoções, ela é importante para dar elementos pra gente olhar para dentro de nós mesmo. Porque sem a gente estar passando por esses caminhos aqui, a gente falou sobre o medo da carência, o medo do estímulo, a gente vai ver aqui outros medos, como a gente vai vendo que existem formas que ocorrem dentro da gente que a gente desconhece. Aí a gente poderia, por exemplo, atribuir, por exemplo, uma influência espiritual a algo que na verdade está acontecendo. São basicamente fluxo das nossas emoções, uma relação às vezes puramente instintiva
que a gente às vezes não está conseguindo lidar. Então, assim, na intenção da gente mergulhar um pouquinho mais, o Jason Camargo traz a ideia do medo imaginário, fruto da imaginação das pessoas, né? Talvez nesse momento ele esteja muito, muito intensificada, né? Pelas redes sociais, inclusive, pelo momento que a gente vive. Como esse medo funciona dentro de nós, Carol? Ó, esse medo eu senti muito na pele no início desse Covid. Assim, entrei em situações de crise mesmo, né? De não saber, de não ter respostas, de não saber o que poderia acontecer com a minha família. A imaginação, ela leva a gente muito além do que a gente pode, de fato. E esse talvez seja o primeiro medo que a gente entrou em contato, sem se dar conta, né? Lá na nossa infância, quando a gente aprende a dormir sozinho, de que é algo que vai atrapalhar nosso sono, ou quando a gente vai para a escola, e a gente fica ali pensando, imaginando se seus pais vão buscar ou não a gente na escola, né? Esse, inclusive, acho que é um dos medos mais comuns e é um dos mais difíceis de lidar, porque ele fala de algo mais abstrato ainda, né? Que a gente não consegue localizar fora, né? Que a gente não consegue localizar o estímulo e que desdobra, assim, em ansiedades, né? Em sensações de... Enfim, a gente aumenta essas potências das sensações do nosso corpo com a nossa imaginação, né? Basicamente. Caraca. É, esses medos imaginários, eles estão bem presentes e é difícil confrontá-los, né? É difícil... O jeito mais próximo, assim, que a gente pode de acioná-los, né? De mapeá-los na gente, é trazendo a realidade, né? E trazendo as nossas ações, né? O que é que eu faço perante esse medo que sinto, como me comporto. Como eu havia comentado aqui com vocês, gente, vou trazer um exemplo bem pessoal, que é a timidez, né? A timidez, ela é um desdobramento do medo, né? E ela me acompanha a vida inteira, desde que eu me entendo por gente. Mas até muitos anos atrás, eu não sabia o que isso significava, né? Eu já fui para a escola e passava mal, da professora ter que ligar para os meus pais e falar assim, gente, vem buscar essa criança, porque eu não conseguia falar que eu queria beber uma água, por exemplo, né? Essa era uma timidez muito forte. E ela me acompanha toda vez que eu vou falar, mesmo sabendo que estou entre amigos e tudo mais. Como se lida com esse medo? Como eu lido com esse medo? Eu sei que ela existe. Eu não estou brigando com ela. Eu não quero me livrar dela, né? Eu já penso assim, bom, vamos eu e a minha velha amiga timidez fazer o que temos que fazer hoje, né? Deixa eu respirar. Sabendo disso, o que eu posso me ajudar? De que maneira que eu posso me ajudar? Bom, eu posso trazer uma água, eu posso respirar, eu posso não tentar me ater a nenhum outro estímulo, né, que vai me tirar o foco. Eu posso me concentrar em falar mais pausadamente, né? Coisas do tipo. Esses são recursos, mas que são recursos que a gente só encontra, de fato, se conhecendo, né? Porque esse é um medo muito pessoal, muito, muito pessoal, e ele pode se desdobrar, ele pode ser, por exemplo, como eu dei da timidez, mas ele pode vir bem atrás, que é da exposição, né? Que é de um outro lugar. E cada um tem o seu medo, e também faz parte da sua personalidade, da sua verdade, né? Que torna a gente único, né? Que vai trazer outros caracteres assim, de expressão da nossa personalidade. Então, a melhor maneira de estar em contato com ele, e de conseguir lidar com ele, é se conhecendo, né? E se acolhendo, sem jamais julgar ou querer se livrar deles, porque é um recurso que, teoricamente, seu cérebro está dizendo que é para te proteger. Pô, Carol tá falando, eu fiquei pensando muito, por exemplo, nesse contexto de pandemia, né? De como que o medo da gente tem encolhido o futuro, né? Pode parecer até poético quando a gente fala, né? Que o medo encolhe o futuro. Mas é porque, de uma certa maneira, a gente está deixando muito de viver o agora, né? E aí a gente só fica pensando no amanhã o tempo inteiro, né? E esse amanhã nunca chega, esse amanhã, como esse amanhã tem se apresentado, tem nos assustado muito, né? E é por isso que no início do programa a gente falou que realmente a emoção, ao lado da raiva e da tristeza, né? O medo, ele é o campeão, se a gente parar para pensar, né? E uma das maiores respostas desse medo tem sido a ansiedade, né? Que o Chico Xavier costumava dizer que é o excesso do amanhã, né? O excesso de futuro. Enquanto a depressão é excesso de ontem,
A ansiedade é o excesso de amanhã, né? E nesse momento a ansiedade ela tá gritando por aqui, por aí, em todo lugar, né? E ela vem desde uma leve preocupação com o futuro, bem leve, tipo, sei lá, amanhã eu tenho que tomar banho, eu tenho que listar trabalhos, até o seu grau mais extremo, que é o pânico. E aí, a gente fica pensando muito assim, Carol, porque a gente já ouviu isso várias vezes, né? Espírita não pode ter depressão, espírita não pode ter ansiedade, espírita não pode entrar em pânico. Galera, a terapeuta acabou de falar pra gente que ela tem medo. Olha que natural, né? Que bacana isso, né? Como é que a psicologia e o espiritismo podem nos auxiliar, né? Já que você usou a palavra acolhimento, né? Como é que a psicologia e o espiritismo eles podem nos auxiliar a acolher essa ansiedade que a gente está vivendo agora, acolher esse pânico que a gente está vivendo agora? Ó, você falando aí, e me lembrei de um filme que vi, né? Que é Maria Madalena, que é a última versão que foi lançada em 2014. E nesse filme é grandioso ver as cenas assim, porque é um filme de poucas frases até, mas de muita expressão corporal. E tem um momento em que Jesus vai, antes de um grande passo, ele vai se refugiar um pouco, né, assim, vai distante dos seus discípulos, né, de Madalena, e ficar um pouco sozinho, né, e se ver com ele. E quando ela encontra ele fala que sentiu medo, né, que ele sente medo, né, que ele está numa grande missão e que ele sente medo. E, assim, a troca de olhares deles é incrível, né? Como eles se conectam, né? E como ela, como amiga, como verdadeira amiga dele, consegue transpor só no olhar ali, se conectando com ele, né? Dizendo para ele assim, tudo bem, sente seu medo, né? Não com essas palavras, eu não sei exatamente, mas eu acho que é mais ou menos dessa maneira, assim, a gente retirar da gente a ideia de que para sermos evoluídos a gente tem que dominar algumas coisas, a gente não deve senti-las, né? Mas pelo contrário, da gente ser humilde com o que a gente sente, né? Da gente falar sobre isso, né? Eu lembro de algumas situações aqui que as pessoas falam, eu tenho muito medo disso, e eu sempre falo, sabe que eu também, né? Isso não é só seu, assim, né? No sentido de que mas que a gente tendo juntos, a gente tendo essa em comum, a gente pode dividir o peso disso, né? Então, tanto a psicologia como o espiritismo podem se unir nesse acalanto, assim, primeiro, na explicação, né? No conhecimento, no estudo, mas também, né, na proximidade, na humildade, né? Enfim, no contato, né, íntimo. E na abertura, tem uma coisa também muito boa que desfaz o medo, que é ser verdadeiro, né? Eu acho que isso tem muito a ver tanto com psicologia quanto com espiritismo. Nossa, verdade. Tem uma. Fala aí, Gabriel. É Carol falando, cara, porque assim. Primeiro, galera, eu acho que vocês deveriam correr para ver esse filme que a Carol falou, que é a Madalena. É a segunda pessoa que vem aqui e que indica que aquele foi um Jesus frenético, um dos mais. O Vinícius Lara falou a mesma coisa e ninguém mais, ninguém menos do que um ganhador do Oscar, né? É o mesmo ator que ganhou o Oscar como Coringa, fez Jesus, que é o nosso querido... Ajuda, gente. Joaquim Fênix. Cara, é realmente um filme fantástico. Eu conversei no último episódio, eu tenho uma cena desse filme gravado no meu celular. Eu parei e gravei assim, porque é um Jesus, cara, nossa, que você fala assim, cara, eu quero abraçar, que é esse o cara que vai me ajudar, né? Esse é o cara que me dá um tchan porque... E é o Jesus emocional, né, Gabriel? Porque assim, a gente tem uma construção de Jesus, né? A gente está em dezembro, né? Onde a gente acessa muito Jesus, tenta humanizar Jesus. E um Jesus emocionante, né? Um Jesus muito, muito distante. Esse Jesus do Joaquim Fênix, ele é um Jesus emocional, ele tem raiva, sim.
embora seja uma raiva transformada em muitos momentos, ele fica triste, né? Ele tem medo, ele tá nesse momento desse diálogo com a Maria Madalena ali, né? Concentrado. Então, assim, a reclusão dele é uma reclusão emocional. Então a gente precisa realmente se aprofundar assim, nesse fluxo das emoções, entender, como a Carol falou, que vão, que vem, que vão, e que a gente precisa acolher, né? E aí, esse filme, pra mim, assim, é o Jesus mais maneiro, sabe? Mais maneiro, porque ele é muito emocional, né? E ele é muito legítimo, né? Ele é muito humano, assim. É o Jesus que a gente precisa alcançar, né? Eu tenho falado bastante sobre Jesus histórico e de como que a gente tem acessado as sombras desse Jesus histórico, desse homem histórico, que a gente não sabe qual a cor da pele, cabelo, enfim. Mas eu acho que as sombras dele, elas vão indicando essa naturalidade das relações, sabe? De como um carpinteiro dentro de uma vila consegue sensibilizar as pessoas falando, olha só, você é um filho de Deus, sabe? Olha só, você tem essa emoção, eu tenho também, olha como eu tô lidando com isso, né? Então é muito bacana, assim, acho que, galera, quem não assistiu, assista! E uma outra coisa que a fala da Carol me lembrou, né? Tem uma fala do Emmanuel, né? Que é no livro Pão Nosso. Eu não vou lembrar o capítulo agora, eu acho que o título é Má Vontade. E aí, o Emmanuel lá no final do capítulo ele vai dizer que a dureza do coração impõe a cegueira espiritual e a cegueira espiritual conduz ao abismo. Em outro trecho, Emmanuel vai falar que as asas que nos levam a Deus são o sentimento e a sabedoria, né? Então, quando você faz o paralelo entre essas duas passagens dele, né, você vai vendo que ele nos convida a uma consciência do coração, a uma consciência das emoções, a uma consciência do sentimento, para que isso nos ajude a não ser cego. Porque é claro que aqui a cegueira utilizando como um símbolo, né? Mas o cego é aquele que não consegue ver. Então, se ele não consegue ver, ele não consegue ver a si próprio. E como é que a gente vai conseguir fazer a nossa reforma se a gente não vê a gente? E ele está falando sobre ver algo específico, não é ver uma equação matemática cognitiva. Ele está falando sobre ver a nossa realidade do sentimento. E eu acho que isso que a Carol trouxe da gente assim conseguir olhar para os nossos sentimentos, conseguir olhar para as nossas emoções, trazer a timidez que te deixa com medo, é a sua ansiedade, é o seu medo da morte, traz ele com você para conversar. Olha no fundo desse medo, né? E conversa com ele, para ele ajudar nessa construção daquilo que é a gente, daquilo que a gente pode ser em harmonia, né? Kardec vai na Revista Espírita de outubro de 1853 trazer um texto chamado O Mal do Medo, né? E aí ele vai fazer uma análise de caso, né, que a gente pode pensar vários fatores internos e externos do medo à luz do espiritismo. E aí, Carol, fica aquela questão, né? Como os estudos de Kardec, como esse e outros, nos ajudam a avançar nessa nossa compreensão do medo? O mal do medo, né, eu não me recordo exatamente desse momento, mas o que ele nos ajuda a compreender é justamente sobre a gente ver a dimensão dele, né? O medo em excesso, né, ele vai disparar esse alarme, ele vai deixar com que a gente se recolha, né, que a gente se afasta, que a gente vá para dentro, que a gente, enfim, tente organizar esse sistema. Ele vai desorganizar tudo que existe dentro da gente, inclusive a nossa temperatura, né, vai fazer com que a gente tome atos impensáveis, assim, desconectados da gente, né? Ele se torna negativo, maldoso dessa forma, né? Como a gente pode trazer ele mais para a luz é justamente se aproximando dessas sombras, né? Justamente podendo, é, podendo reconhecer, podendo pedir ajuda, podendo colocar para fora, podendo fazer um movimento um pouco contrário, né? Isso é muito difícil para quando a gente fala
para quando há um momento de crise. Isso é muito difícil dizer para alguém que está em pânico, né? Para alguém que está completamente assustado dentro do seu medo, né? Sendo consumido por isso. Mas é importante, talvez, a gente dizer que aquilo vai passar, né? Que esse medo ele é passageiro, que ele não, assim como todas as outras emoções, elas não vão se fixar dentro da gente, ela tem um percurso, porque esse medo nos despotencializa. Ele tira, né, da gente a dimensão das nossas ações. Ele pode fazer com que a gente se, se, se desconecte de toda a sociedade. Quando você trouxe o exemplo de Emmanuel, né, que ele falou sobre o não reconhecimento dessas emoções trazem essa cegueira, né, essa dificuldade de ver e traz esse abismo espiritual, né, traz a gente a descrença de que nós estamos interligados e de que nós somos muito maiores e de que nós não pertencemos somente à realidade do qual podemos perceber, né, na pouca dimensão, assim, na pouca vivência, né, no dia a dia, assim, né, somente nessa experiência prática do aqui e do agora, né. Então, o mal do medo nos desconecta dessa amplitude, dessa potência. Sensacional. É exatamente o que todas as linhas de Kardec nesse capítulo falam, né? De como que o medo desconecta a gente, né? Tira a gente do foco. Eu lembro que numa das nossas reuniões da mocidade você narrou a importância da gente se espreguiçar na cama, né? E eu nunca mais esqueci isso, Carol, porque eu acho sensacional, né? Como que a Helena acorda, Gabriel, e ela não sabe como vai ser o dia dela. Então a Helena, a filha do Gabriel, ela aproveita abrir os olhos, sabe? E ela se sente na cama. E ela se sente inteira. A gente está perdendo muito tempo na vida porque a gente não tem esse momento de conexão, né? De espreguiçar mesmo na cama. E aí Kardec, quando ele pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, né? E os espíritos respondem na consciência, e aí a gente pede para as pessoas botarem a mão na consciência, todo mundo vai botar a mão no cérebro, né? Quando na verdade a consciência é espiritual, ela está por todo o corpo. Então esse momento de espreguiçar é o momento de você realmente se sentir inteiro. E você se sentindo inteiro, você vai perceber onde o teu medo está, onde o teu medo não está. Então você vai perceber que ali você está convivendo, né? Mais um exemplo maravilhoso da Carol, gente. Sigam a Carol, porque ela é fantástica. Ela diz que a gente deve conversar com as nossas emoções, chamar as nossas emoções para tomar um café. Chamar as nossas emoções para tomar um suquinho, né? Conversar, e aí? Você está me afetando. Pô, você precisa ir. Precisa ir embora, né? Você precisa tomar o seu rumo, né? Você já fez a sua parte. E agora eu preciso agir, né? E aí eu fico pensando muito, assim, na importância da gente conviver com as pessoas que já dão mais esse respiro de lucidez, né? Kardec se exigia muito, era muito disciplinado, mas, pessoal, Kardec tinha raiva, tinha medo, tinha tristeza. A gente já falou que Jesus, que é o tipo mais perfeito, né? que a gente tem aí como guia e modelo, é um ser emocional, né? E um dos salmos mais bonitos do Evangelho de Jesus, presente na Bíblia Sagrada, é o Salmo 23, né? Que começa falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E aí lá no final do Salmo ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É exatamente uma frase que vai de encontro a esse Deus que nos apavora. Porque se Deus disponibiliza para nós um ser perfeito, que diante de um temor nosso sempre vai estar ao nosso lado, ele não pode ser esse punitivo todo, né? Que muitas vezes a gente interpreta. E é por isso que João sempre nos lembra que Deus é amor, né? Jesus, enquanto espírito superior, ele transformou o seu medo na faceta mais bonita do medo, que é a cautela, que é como a Carol começou a fala dela no início do programa, né? Falando sobre a cautela. A vida de Jesus na Terra foi muito cautelosa. Aquele respirar profundo antes das atitudes e dos desafios, né?
Foi uma vida de quem se espreguiça de manhã, né, Carol? Essa é a minha dica para você que está ouvindo. Galera, um tempinho na hora de acordar para se espreguiçar antes de começar a existir, né? Vamos meditar, vamos respirar, vamos sentir o nosso corpo na cama, exatamente como as crianças fazem, né? Vamos viver o agora. Realmente é uma epidemia temerosa, mas a gente precisa se cuidar, né? E olhar para o nosso medo com mais amor é uma das maiores manifestações de cuidado, né? Nós te agradecemos, Carol, por sua cautela e nos auxiliar a entender o nosso momento. Seja bem-vinda, volte sempre. Você é maravilhosa. Gostaríamos também das suas dicas, né, para o Lente Espírita sobre esse tema, além de Maria Madalena. E eu também gostaria de indicar, né, Instagram, @carolafonso, com 2 Fs, para quem está aí precisando de uma conversa amiga, né, profissional. A gente precisa mesmo cuidar da nossa casinha mental. Então, gente, eu queria também agradecer demais o convite, né? A oportunidade de estar falando sobre isso, eu acho que é um tema que nunca vai se esgotar. As nossas emoções, elas nunca são iguais, apesar delas trazerem algumas referências, e às vezes os nossos medos vêm dessas referências, né? Sempre que a gente sente algo novo de novo, né? Elas não se repetem. E como dica, assim, além desse filme, né, ouçam pessoas confiáveis, como Gabriela Rosalho, ouçam bastante Lente Espírito, e ouçam, né, e sejam próximos de quem vocês podem ser verdadeiros com vocês, né? Algumas pessoas nos inibem da nossa verdade, né? E o que eu costumo dizer também é que a gente nunca mente para outra pessoa, a gente antes primeiro mente para a gente. Então sejam muito verdadeiros com vocês, no sentido de olhar para suas emoções, né, e de acolher elas. E quando eu digo verdadeiro, não é julgar de forma alguma, esse é um caminho totalmente contrário, não ajuda ninguém, né? Mas sempre olhando e buscando se aproximar de si, porque a gente se aproximando da gente, reconhecendo que somos aqui um apanhado de experiências passadas e que vamos encontrar um tanto de dificuldades ainda que vão ajudar a gente a acumular essas experiências, a nos superarmos, a gente vai cada vez, enfim, estando mais livre também para se espreguiçar, para viver o agora, né? Para ter um dia com a calma que a gente gostaria de ter, onde acessar, né? Encontrar um pouco do que a gente gostaria de encontrar pelo caminho. Que maravilha, que maravilha. Galera, olha, primeiro agradecer você, Carol, também, pô, que delícia esse papo com uma amiga ruralina, super leve. Fica uma dica aí para você pesquisar a Universidade Rural pela internet, você vê uma das coisas mais lindas que você já viu, com toda certeza. E a gente gostaria aqui do Lente, a equipe do Lente, de dizer para vocês que sintam-se acolhidos no medo de vocês. Vocês não estão sozinhos no medo que vocês sentem. Todos nós aqui em algum grau vivemos essas experiências e a gente precisa de rede de apoio. Esse podcast aqui é uma tentativa de ser rede de apoio para uma série de dificuldades e esperanças que todos nós temos. Então, se escorem aqui, conversem com a gente. E a gente também pode ter certeza que a gente se escora aqui, porque aqui a gente alimenta a esperança de um mundo que a gente quer também. A gente alimenta aqui, a gente traz o nosso medo para cá para poder conversar, né, Rosa? E a gente divide isso, a gente sai daqui com ele um pouco mais leve. Então, como a Carol falou, encontrem as pessoas que vocês possam ser verdadeiros, e a gente está aqui, ó, de coração aberto, tentando o máximo ser esses corações verdadeiros para que essa troca seja útil e verdadeira para todos nós também. Como uma dica, eu vou passar um livro infantil, não poderia ser diferente, indicado pela minha querida cunhada Mariana, amiga minha de Rosa, que é Onde Mora o Nosso Medo, da Mariana Santoro, um livrinho infantil que já aproxima lá os nossos pequerruchos aí de uma emoção muito necessária da gente aprender, acolher
e conseguir andar com ela, né? E aí, né, galera, como uma mensagem final, fica lá uma mensagem de Paulo aos Filipenses, que ele falou lá no capítulo 4, e versículo 6 a 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Um grande abraço, meus amigos, e até o nosso próximo Lente Espírita. Tchau, tchau.